Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 14 versículo 1 a 15 versículo 21. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa. Um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Ira de Deus e intercessão de Moisés. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De-te contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso, preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico, que não seja assim, pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste. Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição, ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor: eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima,
vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos vossos filhos, dos quais dizíeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo, por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Tentativa mal-sucedida do povo. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, subimos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis a espada, porque vós vos desviastes de Yahvé e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram, na sua presunção, ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Lei sobre sacerdotes e ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar, de bois ou de ovelhas, preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária ou, ainda, por ocasião das vossas celebrações solenes. O ofertante trará, para a sua oferenda pessoal ao Senhor, uma oblação, uma oferta de cereal de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite e 1 litro de vinho, como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do novilho, uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 rim, meio galão de azeite puro, e também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito. Segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso, quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco, ou entre vossos descendentes, apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira.
A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que, perante Yahvé, valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás. Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão, fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Marcos 14 versículos 53 a 72. Jesus perante o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Então, outros se levantaram para testemunharem verdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: Eu destruirei este templo construído por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: Nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disto, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: Por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos, e esmurrando, exclamavam: Profetiza, e os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Pedro nega a Jesus. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E, vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia, ele o negou, assegurando: Não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico. E um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: Com toda a certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E em seguida, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Salmos 53. A oração do pecador regenerado. Imagina o tolo em seu íntimo: Deus não existe, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam, não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém, não existirá, de fato, motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel!
Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Provérbios 11 versículo 4. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte.